Bem-vindos de volta. Estamos recebendo no programa de hoje a professora Ivone Primeirano Mascarenhas, docente e pesquisadora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, uma das mais proeminentes cientistas brasileiras, que fala connosco aspectos da sua vida e principalmente da sua carreira, respondendo a questões que foram colocadas por seus colegas. Nós terminamos a primeira parte com a segunda pergunta formulada pelo professor Vanderlei Banhato. Vamos voltar a ele para uma outra pergunta que ele teve a gentileza de nos enviar. A pergunta então é, professora Ivone, temos menos mulheres em ciência devido à formação pré-universitária ou devido a uma cultura familiar mais antiga? Eu posso dizer, Banhato, que tudo leva a crer que é mais devido à cultura familiar e social antiga, né? Eu costumo citar, quando me fazem essa pergunta, uma frase de uma deputada americana, Reshna Saujani, que ela estudou bastante esse problema da mulher, porque ela mesma passou por esses problemas para poder se afirmar e entrar num concurso para ser deputada, todo esse negócio, né? Perdeu a primeira eleição. E ela diz que as mulheres são educadas da cultura nossa com o seguinte mote: Girls must be perfect. Boys must be brave. O que é que isso quer dizer? Que a mulher é treinada para ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, tudo excelente, tudo bom, tudo maravilhoso, mas que ela não é treinada para correr risco, para fazer desafios. Ao passo que os rapazes é o contrário. Eles já são educados praticamente para se dispor a correr riscos, se dispor a vencer desafios. E acho que essa mulher tem até um TED Conference no YouTube, que quem está interessado poderia até se aproveitar muito ouvindo esse TED. Então, o que eu acho é que realmente o nosso problema, o problema feminino, é mais o problema social e cultural, da família e tudo mais. Eu vejo um número enorme de mulheres que falam assim: horror, eu nunca tive jeito para números, eu não falo, eu não sei fazer conta. E será que isso ela não ouviu da avó, da bisavó, sei lá mais de quem? E vai impregnando a cabeça da menina de que realmente a mulher não dá para fazer contas. Então, tanto é que essa senhora, a Reshna Saujani, ela tem um programa muito importante nos Estados Unidos e que ela convoca meninas para se dedicarem à coisa mais difícil da computação, a meu ver, a mais desafiadora, que é programação. Não é para aprender a usar o computador, não. Claro que para você programar você tem que aprender a usar o computador. Claro, mas é a linguagem Mas a grande né? desafio é se tornarem programadoras. E isso daí, ela acredita que fazendo esse treino com as meninas desde cedo, elas vão aprender a ter um espírito mais desafiador e vão se conformar em correr risco. Porque realmente quem se dedica à construção de software, muitas vezes se dedica muito tempo e o software não é bem sucedido, tem algum problema, eu não sei se não entende? Então, quem se dedica, então se for olhar programadores, realmente os programadores são as programadoras são em muitíssimo menor número do que programadores homens. Praticamente a área de programação é dominada pelos homens. Mas deve ter alguma razão para acontecer isso, né? E ela acha a Reshna acha que é realmente devido a essa educação em que a mulher quer fazer coisas que não tenham muito risco. Elas podem ficar perfeitas, mas não precisa correr risco. Não precisa se meter numa competição, não precisa se... Então, eu acreditei, eu vi o TED Conference dela, achei muito boa, recomendo para todas as pessoas que tiverem interesse. Realmente, portanto, é uma questão muito interessante. Muito interessante. Vamos passar à próxima pergunta. Quem nos envia a pergunta é um conhecido cientista, um conhecido colega seu, o professor Osvaldo Novaes de Oliveira Chu, vulgarmente conhecido pelo professor Chu, é o professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, e a pergunta dele é: como é que a senhora escolheu os caminhos na carreira e linhas de pesquisa nos primeiros anos em São Carlos e depois que o IFIQISC, ou seja, o Instituto de Física e Química de São Carlos, já estava consolidado?
Eu posso dizer que os trabalhos que eu tenho feito foram seguindo o conselho que o chefe do laboratório de Pittsburgh me deu. Quando eu acabei lá a minha estadia e ia voltar para o Brasil, ele falou assim: olha, Ivone, você vai voltar para o Brasil, você vai ser a única cristalógrafa estrutural lá no Brasil. Então, se você quiser progredir, você tem que, primeiro, criar um laboratório com a instrumentação necessária. E, segundo, estabelecer vínculos muito bons com físicos, biólogos, bioquímicos, cientistas de materiais, outros pesquisadores que precisam da informação estrutural. Ele, claro que foi um conselho muito bom, que eu não tive a menor dificuldade nem resistência para seguir. E quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei quase que me oferecer a fazer seminário para quem quisesse, né? E um dos seminários que eu fiz, que foi muito, para mim foi muito interessante, foi no Instituto de Química da USP em São Paulo. E lá encontrei o professor Otto Gottlieb, um grande pesquisador de produtos naturais. E ele imediatamente tinha um verdadeiro elenco de moléculas que ele gostaria de conhecer melhor. E selecionou um problema em que ele precisava elucidar um problema de dimerização lá de uma molécula e me ofereceu as amostras. Eu comecei a trabalhar com isso e dali para diante, depois estive em contato com vários químicos, vários bioquímicos, com os quais comecei a trabalhar, tanto em cristalografia de monocristais, como mais tarde em cristalografia por espalhamento de raio-x a baixo ângulo e depois ainda usando intensamente o método de policristais. E com isso participei de vários projetos que a gente chama temáticos da FAPESP, os INCTs do CNPq, sempre sendo a minha parte trabalhar na área da estrutura dos materiais que estavam sendo estudados pelos demais membros da comunidade, né, daquele projeto. E com isso fui mudando de assunto e até hoje ainda vivo mais ou menos assim. A última excursão que eu fiz numa área que eu nunca tinha trabalhado é na área de polímeros sintéticos, né, junto com o professor Faria e outros membros lá do grupo dele, em que eles estão muito interessados nos polímeros condutores. Polímero, em geral, era sinônimo de isolante, né? E, de repente, lá um químico japonês errou na hora de preparar o polímero e preparou um polímero que era condutor. E dali começou toda uma área. Então, com isso, e que, aliás, falando em prêmio Nobel, ganharam o prêmio Nobel todos os três, e eu cheguei a conhecer aqui o Mark Dyrmid, que é o físico-químico que entrou na jogada. Às vezes já tinha ganho o prêmio Nobel quando a senhora o conheceu. Esse daí já tinha, tá vendo? Esse daí visitou o Brasil porque ele ganhou o prêmio Nobel em 2000. Veja bem. E o INCT em polímeros condutores foi bem posterior a isso. Então esse eu já conhecia antes, mas uma pessoa maravilhosa, fácil, trato muito fácil, muito legal. Agora vamos dar a vez e a voz à nova geração de cientistas. Realmente um dos cientistas mais novos também quis colaborar neste programa e enviou, então, vamos saber quem ele é, enviou a sua questão. Bem conhecido também, embora seja muito, muito jovem ainda, mas é o professor Fernando Paiva. Ele envia a seguinte questão: quais aspectos dentro do seu processo de escolarização na infância e juventude foram determinantes para o despertar do seu interesse pela área de exatas, particularmente em uma época em que essa área era predominantemente masculina? Olha, eu sempre conto essa história e vou contar de novo. Eu realmente, quando estava no curso que a gente chama hoje em dia Fundamental 2, que naquele tempo chamava ginasial, eu era encantada pelas letras, né? E por música e por arte. E eu tinha, aliás, tive excelentes professores de latim, de história, então era muito natural que eu fosse assim muito, além do fato de que eu fui uma criança muito quieta no que eu poderia chamar Fundamental 1. Eu comecei a me abrir um pouco para o mundo no Fundamental 2. E nessa época, então, o meu colégio, o Colégio Meli Souza, tinha uma linda biblioteca.
Então eu mais lia do que conversava. Então com isso eu tinha muito pouco relacionamento com os meus colegas. Então eu aprendi a gostar dos personagens dos livros. Claro que eu selecionava livros muito, assim como pode dizer, emocionantes, né? Livros de Alexandre Dumas, livros de aventuras, livros de viagens, livros de, enfim, Mowgli, o Menino Lobo, Rudyard Kipling, essas coisas assim que tinha muito na biblioteca, que eram mais livros para jovens, né? Não havia livros assim tão... E tive uma professora de português, que ela é atualmente, acho que ainda não faleceu, está com 100 anos, eu acho, da professora Cleonice, atualmente chama Berardinelli, naquele tempo da minha juventude era Ceroa da Mota, que era especialista em língua e literatura portuguesa. Então nos fazia ler os clássicos portugueses, que né? me encantaram sempre, muitíssimo. Né? Eu fico boba quando eu vejo meus netos que nunca leram nenhuma estrofe do Camões, nenhum soneto de ninguém, não conhecem nada. Então, realmente eu adorava e adoro, ainda gosto muito de toda a literatura. Mas aí, quando comecei a fazer o curso clássico, que eu queria mesmo fazer o curso de letras, deparei com um professor de química, extremamente, uma pessoa muito humana, além do mais, né? E que começou a me despertar para a química orgânica. Quando eu vi aquela multidão de substâncias diferentes que a natureza é capaz de fazer, que a gente pode sintetizar e que são tão bem organizadas, né? Que eu falei, nossa, que mundo extraordinário. E ele também chamava a atenção de que tudo envolve química. O seu organismo funciona na base de química. Todas as reações que acontecem no organismo, né? Todos os produtos que você vê, que você compra, que você usa, tudo tem alguma componente de química. Então eu me decidi. E aí eu tinha, nesse mesmo curso clássico, uma colega também brilhante, uma menina, ela tem uma facilidade para matemática e para física extraordinárias. Sobre esse ponto me deixava bem longe, que era Ana Maria Freire. Depois passou a chamar Ana Maria Endler, porque casou com um matemático alemão. E ela tinha uma família linda, e com 2 irmãos engenheiros. E nós conversávamos bastante com os irmãos dela, que eram estudantes de engenharia naquele tempo, e ela se convenceu que queria estudar física. Então eu fiz o vestibular para química e ela fez o vestibular para física. Se tornou uma física com uma boa notoriedade, uma pessoa muito dedicada à ciência, e eu derivei para o lado de química e não me arrependo. Depois fiz física, mas enfim, fiquei essa cultura meio interdisciplinar, que quando me perguntam o que você é, eu falo, eu não sei, sou um produto meio híbrido aí, em que você mistura um pouco de química, um pouco de física, um pouco de fração de raio-x e acaba dando aquilo que eu gosto de fazer. Muito bem, vamos então passar agora para a última... E lá eu quero só dizer o nome do meu professor. Por favor. É o professor Albert Hébert, que era um belga. Ou não sei se ele era belga, mas enfim, belga, falava francês. E ele, mais tarde, vou encontrar na Faculdade Nacional de Filosofia, quando eu fiz a licenciatura em Química. Ele já era o docente, mais tarde se tornou diretor da Faculdade de Filosofia e membro de uma associação que é a Associação Brasileira de Educação. Faleceu também agora há pouco tempo, também com uma idade muito avançada. Vamos então passar para a última pergunta deste programa, e quem nos traz a questão é outro pesquisador bem conhecido, o professor Luís Agostinho Ferreira, e a questão dele é a seguinte: considerando sua experiência nesta longa e brilhante carreira científica, quais são, em sua opinião, os desafios para a cristalografia nas próximas décadas e quais são os grandes desenvolvimentos que devemos esperar dela? Quais as técnicas que julga mais promissoras? Olha, na realidade, a tecnologia tem avançado de uma maneira alucinante, né? Quando eu estava me adaptando ao síncrotron, agora vem o outro síncrotron, e agora fizeram uma coisa fantástica, que é o Free Electron Laser, que tem uma potência, uma intensidade um brilho na radiação, a intensidade do feixe, muitíssimo, várias ordens de magnitude maiores do que as que existem hoje em dia. Por outro lado,
Criou-se então essa fonte de raio-x extraordinária, que tem também uma na Alemanha, mas já tem outra construindo na Europa, em outros lugares e nos Estados Unidos. Por outro lado, esse síncrotron, esse FEL, né, o Free Electron Laser, ele vai permitir estudar coisas moléculas muito grandes, muito rapidamente. Por quê? Porque também houve um grande progresso nos detetores. Então, vocês têm detetores de altíssima velocidade. E, além disso, os sistemas de computação cada vez melhores, né? Então, é claro que a ambição dos cristalógrafos sempre foi limitada pela qualidade do seu equipamento, pela sua capacidade de computação. Quando você aumenta isso, você começa a querer estudar moléculas maiores. A Jonas fez uma estrutura colossal, né, do ribossomo. Então, agora, o que se pensa muito é estudar as coisas a nível celular. Eu não sei, eu estou muito por fora disso, não vou alcançar essa era extraordinária, mas eu considero que os desafios aí são enormes. Um exemplo, por exemplo, que nós temos no nosso instituto é o Richard Garrett, que está estudando umas proteínas chamadas septinas, que são envolvidas no processo de divisão celular. Essas moléculas são muito grandes, dão um monte de trabalho para trabalhar, um montíssimo de trabalho para isolar. Então você acaba tendo uma barreira inicial, que é a barreira de produzir os materiais que você tem que. Mas vencida essa barreira, você tem equipamentos maravilhosos que permitem você fazer medidas com alta intensidade e com detetores que detectam com muita rapidez, porque quanto maior a intensidade, mais o dano que causa para a molécula, para a substância que está sendo irradiada. De fato, no FEL, parece que essa destruição da substância é feita num espaço de tempo curtíssimo. Eles são chamados phantom seconds, né, que é 10 a menos qualquer coisa 10 a menos 6, 9, talvez 10 a menos 12, eu acho, do segundo. Mas, por outro lado, tem um bendito de um maravilhoso detetor que consegue registrar o difratograma nesse intervalo, antes que a molécula acabe de se desmontar. Então, tudo isso junto abre horizontes imensos, né? E eu costumo terminar minhas palestras, quando eu falo disso, dizendo que eu fico com muita inveja dos jovens que estão aí e que vão pegar esse grande progresso. E que eu falo como Camões. O que é que o Camões falava? Né? Mais fora para tão grande amor, tão curta vida, né? Que é um soneto muito lindo que ele tem. Realmente a gente tem que lamentar, quando você tem um amor muito grande, né? Que a vida é curta. Então você vai deixar aquilo para a geração seguinte. E é isso que eu posso dizer para vocês, que se não tiver, certamente, na comunidade de pesquisadores brasileiros, sem dúvida tem muitos que eu tenho encontrado que estão ansiosos para poder usar essas máquinas e estão querendo resolver problemas cada vez mais complexos. Por outro lado, a Common Life deve continuar existindo. Deve continuar gente precisando caracterizar ligas, deve caracterizar moléculas pequenas. Então, resta uma vida ainda que vai continuar, que não é tão glamurosa ou tão, enfim, com moléculas pequenas e com amostras e com substâncias que são mais, não exigem tantos equipamentos. É claro que tem certos problemas que você não vai levar nem para o síncrotron. É como você puxar um graveto com um trator. Você leva embaixo do braço, se for o caso. Quer dizer, você trata no seu laboratório, né? Então, acho que é isso que eu posso dizer. Que há muita perspectiva, a instrumentação e as capacidades computacionais parece que não tem limite. Estão cada vez crescendo mais. Professor Ivone, nós estamos na reta final deste programa muito especial, uma entrevista muito especial. Daí talvez que ela tenha ultrapassado o tempo normal que o programa geralmente apresenta, mas eu não posso me despedir da senhora sem perguntar o seguinte. Sabemos de onde é que a Ivone Mascarenhas veio, sabemos onde ela chegou. Para onde é que ela quer ir?
Para onde que eu quero ir? Para o céu. O que é que falta ainda? O que é que falta? Olha, na realidade, eu me contento atualmente em ter um convívio amigável com os jovens pesquisadores. Fico muito feliz quando vem algum aluno que quer fazer um trabalho comigo, ou que está trabalhando com outro orientador, mas tem um detalhe cristalográfico que ele quer discutir comigo. Então eu espero ficar, enquanto tiver forças, né, continuar colaborando com os jovens e com os que estão iniciando sua carreira de cientistas, a carreira acadêmica, e sempre compartilhar com eles tudo do pouco que eu sei. Professor Ivor, foi uma honra ter este programa com a senhora. Muito obrigado. Nada, por nada. Foi uma grande satisfação. Realmente uma grande satisfação estar a É sempre uma lição estar com vocês, sempre uma aula, uma grande aula. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Foi uma grande honra. Muito obrigado. E desejo que seja muito bem sucedido tudo isso. Muito obrigado. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais à professora Ivone Primeirano Mascarenhas pela sua participação, bem como também um agradecimento especial aos cientistas convidados que colocaram aqui as suas questões à nossa convidada. Agradecimentos também à nossa fabulosa equipe de produção que está atrás das câmaras e que leva a todos vocês este programa. São eles o Braz José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui neste programa, se deseja fazer elogios ou críticas, não hesite, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece exatamente agora aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, fique bem. Muito obrigado. Tchau.